Pessoal, obrigado pela presença de todos mais uma vez. Vamos esperar mais uns minutinhos, ver se mais alguém entra e daqui a pouco a gente já começa. Arthur, Oi, eu queria tirar uma dúvida com você. claro, Eu pode sou mandar. iniciante, eu sou iniciante. Assim, eu já fiz bootcamp de JavaScript, esses HTML, esses de iniciante, há 2 anos atrás. Mas aí eu me Uhum, senti um pouco desmotivada e parei, porque ninguém dá espaço para iniciante. Aí eu parei. Depois que eu fui obrigada, né, por motivo de trabalho aí no evento blockchain que teve aqui no Rio, eu acabei voltando a estudar. E aí eu vim para o seu curso de outros cursos e aqui também no seu de Solidity, que eu gosto, a linguagem. Mas uhum. escuto por aí que eu tenho que primeiro voltar a estudar JavaScript, isso é uma verdade? Ou eu posso fazer isso junto, ou não tem nada a ver? Não, na verdade, são áreas distintas, né? Como se você for pensar no front, no back e nos contratos, são três áreas distintas, né? O que eu acho que o pessoal Entendi. quer dizer é que provavelmente facilita aprender JavaScript primeiro, porque ele é um pouco mais fácil, mais visual. Então, quando você aprende lá HTML, CSS, você consegue fazer o front e é muito visual, né? Então, acho que o aprendizado é mais. Você vê o reflexo do seu aprendizado mais rápido. Mas não necessariamente. Você poderia, por exemplo, aprender só Solidity, aprender a parte teórica de blockchain e trabalhar exclusivamente com a parte dos contratos. Entendi. Mas eu continuo assistindo as aulas de HTML e CSS e estou nesse processo, eu estou estudando junto, porque o que eu pensei, a gente não vai para a faculdade, não tem todas as matérias, então eu posso estudar duas, três ao mesmo tempo, não tem Com problema, porque certeza. eu tenho o dia inteiro É, quase livre, então, uhum. Inclusive aqui nesse grupo de estudos, o foco é desenvolver um projeto completo, então a gente vai tocar nas três áreas. E hoje a gente começa a parte do front. Então, como você está vendo a parte de HTML e CSS, hoje a gente vai mexer com isso. ok. Tá bom, obrigada, tá? De nada. Bom, então vamos começar. Já passaram-se 5 minutos do nosso horário marcado. E hoje nós vamos começar a desenvolver o nosso front. Então, só relembrando, na última aula, a gente fez a criação do nosso contrato, token, que vai ser o contrato que a gente vai utilizar para fazer controlar o acesso à nossa aplicação. Então, relembrando, a nossa aplicação vai ser a W3 Communities, Web3 Communities, onde apenas usuários que possuem o nosso token vão poder acessar os posts. Então, de maneira geral, o que a gente vai fazer na aplicação inteira é criar um front que seja capaz de realizar a conexão da carteira, a criação do endpoint que retorne esses posts para um usuário, adicionar uma autenticação em cima desse endpoint, para que apenas as pessoas que possuem o nosso token possam acessar os endpoints da aplicação, e por fim adicionar o login com assinatura digital. Então o fluxo do usuário vai ser, ele vai entrar lá no nosso front, ele vai conectar com a carteira dele, ele vai assinar uma mensagem e vai chamar nosso endpoint de login. O login vai fazer a verificação no back-end se esse usuário possui acesso, fazendo a leitura do balanço do token do usuário. Caso ele possua, vai retornar um token, um JWT, que é o JSON Web Token, e com esse JSON Web Token a gente vai fazer as chamadas no front, vai ser autenticada no back e vai retornar os posts para o usuário. Então, tendo a nossa aplicação delineada num high level, quais são as principais funções que a gente vai ter que codificar, a gente vai começar hoje com o nosso front. Mas primeiro de tudo eu vou rodar o nosso código da aula passada, então eu vou abrir aqui. Estão vendo aí, só deixa eu puxar uma tela para cá. Eu vou dar um zoom extra aqui. Como é que eu dou zoom? Ah, esse aqui é o nosso código da aula passada. A primeira coisa que eu vou fazer é rodar a nossa blockchain local. Então, para quem está lembrando do nosso aula passado, o comando npx hard hat node para rodar uma blockchain local. Eu vou rodar também os scripts que a gente criou.
para fazer o deploy do nosso contrato na nossa blockchain. Então, vou rodar npx hard hat scripts, o nosso caminho do script aqui. Opa, não é esse aqui, que vem depois, ó. Vou puxar para cá. Vou dar um run no nosso script de deploy e vou rodar ali na nossa blockchain local. Na verdade, que eu não preciso rodar agora, eu vou deixar aqui. Importante só nós termos a nossa blockchain local rodando. Para a criação do nosso front, nós vamos utilizar o Next. Para quem não conhece, o Next é um framework em cima do React, que também é um framework de JavaScript para a criação de front-ends. O Next, além do próprio React, ele tem várias funcionalidades. Ele, por exemplo, ele já roda um servidor. Com esse servidor, a gente consegue escrever a parte do back-end também. Então, a gente consegue disponibilizar uma API no mesmo repositório. A gente tem outras funcionalidades, como a parte de rotas, que já vem pronta no Next. E hoje em dia é o framework mais utilizado em cima do React, sendo o React o framework mais utilizado para o front-end. Então, se eu pudesse dar uma recomendação de algum framework para front-end, hoje em dia eu recomendo o Next na maioria dos casos. Claro que cada caso tem a sua peculiaridade, mas de maneira geral o Next é o que mais atende. É um framework muito completo, está sempre recebendo novas atualizações e eu gosto muito. Então, eu vou abrir a documentação do Next aqui. Eu sempre recomendo lerem a documentação, lá vai ter todas as informações que a gente precisa e vai ter mais detalhes dos próprios criadores. Então, a gente vai na parte de documentação da instalação. Eu vou abrir um terminal, vou lá na nossa pasta da Web3 Dev e vou criar uma pasta chamada Front-End. Vou entrar nessa pasta e vou seguir aqui o passo a passo explicado na documentação. Então, o jeito mais fácil de a gente instalar é rodando esse comando que eles disponibilizam, chamado create next app, latest, para usar a última versão. Então, a gente só precisa rodar esse comando. Ele vai pedir para a gente instalar esse pacote. E aí, algumas informações do projeto. O primeiro é o nome do projeto. O nosso vai ser Web3 Communities, então W3C-Frontend, FE. Vamos usar o TypeScript. Eu não vou usar o ESLint deles, depois a gente vai adicionar o próprio ESLint. Não, na verdade eu vou usar o pronto, já para agilizar também. Não vamos usar o Tailwind, nós vamos utilizar outra biblioteca de utilização. Vamos usar o Source Directory. E não vamos usar o App Router, vamos usar o Pages, que é da versão antiga, então ele tá com um pouco menos de bugs. E aí ele vai começar a instalação utilizando o template padrão do Next, que ele vai demorar alguns segundos para criar a aplicação. E a gente vai esperando. Então aqui ele criou a nossa aplicação, a gente vai acessar a pasta dele e vai abrir a nossa ideia nesse projeto. Então, de maneira geral, vamos dar uma passada aqui nas pastas. O primeiro arquivo é o package.json, esse é o controle de dependências do projeto. Quando a gente instala o Next, ele já faz a instalação de alguns pacotes por padrão, com o próprio React, o React DOM e o Next. Eles já estão nas suas últimas versões, que é o React 18 e o Next 14. Também algumas dependências de desenvolvimento, como o próprio TypeScript e a tipagem do Node e do React, porque a gente está usando TypeScript. O Next Config é um arquivo do próprio Next, que ele usa para quando a gente faz o build da aplicação. Não é tão importante nesse momento, então a gente vai só dar essa passadinha aqui por cima. E aqui temos a pasta source, é aqui onde ficam todos os nossos arquivos. Então, no Next, ele já vem com o padrão 2 páginas. A primeira é a Pages, e dentro da Pages a gente vai ter as nossas páginas. O Next já possui um router padrão. Todo arquivo que você criar dentro do Pages, ele vai criar uma nova rota dentro da aplicação. Então, se a gente tem aqui o arquivo index.tsx, isso é a rota base da aplicação. Quando a gente acessar a aplicação na rota base, ele vai acessar esse arquivo. O app, ele vai ao redor de todas as pages, então a gente vai acabar mexendo aqui depois para adicionar
alguns arquivos de configuração que vão ser válidos para todas as páginas, então eles vão dentro do app. E o document, ele é responsável pela parte de algumas tags do HTML. A gente precisa mexer o head às vezes, a gente não vai fazer as alterações nesse momento aqui, mas sempre que você precisar fazer alterações do HTML base, como o header, o main body, você faz aqui. Vamos rodar, então, aqui a gente vai abrir o terminal de novo e a gente vai rodar o comando yarn dev ou npx npm run dev para rodar o next em modo de desenvolvimento. Ele já está rodando, ele mostra aqui que estamos em desenvolvimento local na porta 3000, então temos o localhost 3000 e podemos acessando esse link aqui. Então aqui estamos acessando o nosso front-end, ele foi gerado para o next, ele já vem com essa primeira página padrão, mas a gente já vai começar tirando essas coisas fora, porque a gente não vai usar isso aqui. Então eu já vou deletar várias coisas, como eu falei para vocês, a página index é a página inicial, é a rota 0, diríamos assim. E aqui ele já vem com vários arquivos que não são do nosso interesse. Vamos aproveitar para tirar tudo aqui. O zoom tá bom aí do código? Tá muito grande, tá pequeno? Agora melhorou bem. Melhorou bem? Dá para ver bem? Beleza. Então tá um pouco grande para mim, mas o importante é que fique bom para vocês também. Então, primeiro, arquivos, aqui deletei quase tudo que veio junto, deixei apenas o head. O head ele é responsável por algumas informações para o navegador que são importantes. Por exemplo, esse title aqui é o que aparece aqui em cima no navegador. Então, create next step, nós vamos alterar para Web3 Community, que é o nome da nossa aplicação. Aqui a gente pode colocar uma descrição. Então, I gave the Web3 Community. E tá aqui o nosso projeto. Agora, com tudo que removemos, a nossa tela aparece preta porque a gente não tem mais nada. Então, com o nosso projeto já inicializado, eu vou apresentar para vocês algumas bibliotecas que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar 3 pacotes principais aí para lidar com a questão da Web3, que vão ser os responsáveis por todas as conexões com a blockchain, a questão da gestão de carteira e tudo mais. Então, as bibliotecas que nós vamos utilizar vão ser a RainbowKit, que é esse site que é a documentação deles. Eu vou estar mandando os links depois para vocês. E o RainbowKit, ele é o responsável pela conexão da carteira e pela gestão da conexão. Então, ele já traz pronto de fábrica aí para a gente utilizar a questão da conexão. Então, esse botão aqui, ao clicar nele, ele abre a opção de conectar com várias carteiras. E isso tudo é customizável. Nesse caso aqui, eu vou me conectar com o MetaMask, que é a que eu mais utilizo no meu dia a dia. E ele já aparece aqui em cima qual blockchain eu estou conectado, qual o meu endereço e qual o balanço do meu endereço. E eu também consigo aqui copiar o meu endereço ou desconectar. Então, ele já facilita muito porque ele já faz toda essa gestão aí da conexão, ele já traz uma UI pronta, alguns modais, e isso economiza bastante tempo. Ele também traz a possibilidade de customizar esse botão. Então, depois a gente vai fazer isso, a gente vai começar utilizando esse mesmo botão padrão, mas mais para frente a gente vai acessar a parte de customizar esse botão, deixando com a nossa cara lá da nossa aplicação, que é o mais comum aí quando a gente está trabalhando com uma aplicação real, né? Então, a gente tem um design system, a gente precisa seguir esse design system e a gente faz isso fazendo a customização desse botão. A outra biblioteca que a gente vai usar é o Agami. O Agami é uma biblioteca para conversar com a blockchain, podemos dizer assim. Ele expõe várias funções e hooks que são capazes de escrever transações, mandar as transações, de ler contratos, de fazer a conexão das carteiras, e é a biblioteca que o RainbowKit também utiliza por debaixo dos panos. Então, a questão da lógica do RainbowKit é toda feita utilizando o Agami. Então, essa biblioteca é muito utilizada. Aqui está o GitHub dela. Vocês podem ver, é uma biblioteca bem ativa. O último release dela foi há poucos dias. Eles estão sempre fazendo novas atualizações. Já está na versão 2.12. Quando eu comecei a utilizar, a primeira versão que eu utilizei foi a 0.11.
e eu participei, fiz a migração para 1.0 e depois para 2.12 também, lá na aplicação da minha empresa. Então a gente também está usando a última versão lá, e eu acompanhei bem desde o início essa biblioteca e eu tenho visto tanto quanto eles têm melhorado e trazido novas funcionalidades. Além do Agami, também vamos usar o Vine. O Vine, ele também expõe várias funcionalidades para interação com a blockchain, na parte de leitura, escrita de contratos, e o Agami também usa o Vine por debaixo dos panos. Então, na verdade, esses três pacotes aqui eles estão bem interconectados. Quando a gente faz utilização do Rainbow Kit, a gente obrigatoriamente precisa fazer a utilização desses outros aqui. Mas o contrário não é verdadeiro, né? O Vine é o mais primitivo, no sentido que ele é o mais de baixo nível, ele realmente conversa com a blockchain e ele expõe funções que são utilizadas para essas outras bibliotecas. Então, a gente não necessariamente precisaria usar isso, a gente poderia fazer toda a UI manualmente, mas com isso aqui a gente economiza bastante tempo e dor de cabeça com algumas configurações iniciais. Então, a minha recomendação, na maior parte dos casos, é fazer a utilização do Rainbow Kit por conexão. Se não, pelo menos utilizar o Agami e o Vine. São as bibliotecas aí que eu considero que são as melhores mantidas no ambiente de blockchain e Web3. Depois eu vou estar mandando os links. Eu recomendo a leitura, pelo menos um overview aqui, né, a página inicial, para entender um pouco melhor, as APIs que eles disponibilizam. Isso facilita muito o funcionamento. Também na parte de estilização, a gente vai estar usando o Chakra UI. Eu decidi usar o Chakra porque eu usei ele só uma vez na minha vida e eu queria mostrar um pouco para vocês também o que eu faço quando eu nunca usei alguma coisa, que é basicamente eu desenvolvo com a documentação aberta. Então eu acho que essa parte vai ser bem legal para vocês verem que quando a gente não sabe alguma coisa, o caminho mais fácil é ir na documentação e trabalhar junto com a documentação para desenvolver. Então essas são as 4 bibliotecas que eu queria apresentar para vocês que a gente vai estar usando. Com essas bibliotecas já apresentadas, a gente vai começar com a instalações delas. A primeira que a gente vai instalar é o Rainbow Kit e a gente vai instalar as outras junto porque fazem parte do funcionamento dele. Então aqui a gente vem na documentação deles e a gente já logo enxerga o primeiro comando. A gente faz a instalação do Rainbow Kit, do Agami e do Vine. Então eu vou copiar esse comando aqui, vou lá na nossa aplicação e no nosso terminal eu vou abrir uma nova janela e vou rodar esse comando. Então, copiei e colei aqui no terminal a instalação desses pacotes, ele já está instalando. E esse TenStack, o que seria? O TenStack, ele é do pessoal do React Query. Ele é utilizado por debaixo dos panos também pelo Agami para ficar fazendo a leitura. Então, ele é uma biblioteca, na verdade, de basicamente um framework para você fazer chamadas para o back-end, e ele já trabalha com várias questões de cache, de fazer o refresh automático. Ele serve muito para fazer a gestão do estado do servidor. Então aqui eu vou mostrar aqui rapidamente a documentação, eu abri aqui na outra tela. E é o que o Agami utiliza para fazer o fetch do estado da blockchain, para fazer o cache, a questão da sincronização. Então, porque nesse caso, o que o Agami enxerga como servidor é a blockchain, né? E para fazer todas essas partes aqui, ele delega para o React Query, que também é uma biblioteca muito boa, pode ser utilizada para fazer integrações com APIs, com backends comuns, e também é muito recomendado aí a utilização dele. Vou também, deixa eu salvar aqui para mandar a documentação depois. Basicamente, a única coisa que a gente vai utilizar diretamente do React Query é o primeiro setup, que a gente vai só só criar o cliente e vai passar para a configuração do Agami. O resto é totalmente utilizado pelo Agami, a gente não vai mexer. Então, nossos pacotes aqui foram instalados e a gente vai seguir a documentação do próprio Rainbow Kit para fazer a instalação. Em vez de eu copiar, eu vou escrevendo e vou explicando o que é melhor. Então aqui a gente vai vir nossa aplicação, eu vou criar uma pasta dentro do Source, chamada de Providers.
vão ser nossos provedores da aplicação, e o nosso primeiro provider vai ser o próprio RabelKit.tsx, e ele vai ser um componente React. Então, eu vou só copiar alguns imports, porque esses não... E vou falando aqui. Então, o que a gente vai importar aqui? O primeiro import que a gente vai fazer é um arquivo de CSS de estilização do próprio RabelKit. Se a gente não importar ele, esses modais que eles disponibilizam não vão se parecer com isso aqui, eles vão ficar diferentes e provavelmente vão ficar bem estranhos. Então, é necessário que a gente importe a estilização do próprio RabelKit. Outro import que a gente traz aqui é a questão da configuração e o provider. Esses são os componentes React que a biblioteca disponibiliza e a gente vai utilizar eles para criar a configuração inicial do RabelKit. Depois a gente vai importar o provider do Agami, ele vai ter que cercar toda a nossa aplicação para que dentro da aplicação a gente consiga fazer uso das funções do Agami. Então todas as funções de leitura e escrita da blockchain que vem do Agami, elas precisam ter esse provider ao redor, que também vamos configurar aqui, vamos expor para a nossa aplicação e em outros lugares a gente vai fazer o chamado dessas funções. Aqui também importamos algumas blockchains. Aqui a gente pode escolher qual blockchain a nossa aplicação vai ter suporte. A gente não vai pegar todas essas aqui, a gente vai vamos deixar só a Arbitrum, a Base, e depois a gente vai adicionar também a nossa blockchain local para a gente se conectar nela. Vai ser ela que a gente vai desenvolver mais. Então, as outras é mais para intuitos de mostrar para vocês como ficaria numa blockchain, vamos dizer, real. E o último é o cliente e a configuração do React Query, que é utilizado pelo Agami. Então, aqui temos os imports. A gente pode ler aqui a questão da configuração e temos o setup inicial deles. Então, a gente vai começar escrevendo aqui. Nós vamos criar uma variável chamada config. Essa variável vai guardar a configuração default do RabelKit, chamando a função deles getDefaultConfig. Então, a gente vai passar alguns dados aí para a nossa aplicação. Aqui, a gente pode ler. A gente pode estar dando a vantagem do TypeScript é essa, né? Então, quando a gente chama a função tipada, a gente já consegue até ter um autocomplete aqui. Clicando em Ctrl espaço, ele já vai me mostrar quais são as propriedades que essa função espera. Então, a primeira propriedade que essa função espera é o nome da aplicação. A nossa vai ser Web3 Community. Depois, ele espera quais blockchains a aplicação vai ter suporte. A gente vai passar a Base e a Arbitrum, que a gente importou ali da biblioteca, e daqui a pouco a gente adiciona a blockchain local. Também ele pede um Project ID. Esse a gente não vai precisar agora, eu vou passar um qualquer, vou deixar até vazio. A gente não vai precisar nesse primeiro momento, mas ele é obrigatório que você passe pelo menos ele vazio. Essa é a configuração inicial do RabelKit. Mas a gente ainda precisa passar ele para a nossa aplicação, né? Então a gente tem esse componente do RabelKit exposto aqui, e a gente vai chamar ele e vai deixar ele aqui. Vamos seguir lendo a documentação. Então, inicializamos a primeira configuração aqui do RabelKit, vamos para o próximo passo da documentação. Depois de passarmos o RabelKit, ele nos diz que precisamos passar o provider do Agami e do Query Client. Eu cliquei, ele seguiu o link. Então agora a gente precisa expor para o RabelKit funcionar, a gente precisa que o Agami esteja ao redor dele e o Query Client do React Query também. Então a gente já tem eles importados, a gente vai passar eles aqui. Então vou passar meu Agami Provider e vou passar o Query Client Provider, que também já importamos. Mas como vocês podem ver, ele ainda está dando alguns erros. Então, qual é o erro que nós estamos tendo aqui no Agami? Se a gente botar o mouse em cima, ele vai mostrar. Ele está falando que está faltando a configuração. Então, nós precisamos passar o nosso arquivo de configuração para ele, utilizando a propriedade config, passando a nossa constante config, que é essa aqui de cima, que configuramos o default. A mesma coisa para o Query Client, ainda está faltando o cliente para ele fazer o query. Esse aqui é o que ele utiliza lá no Agami para fazer as queries na blockchain.
Então, aqui na documentação, a gente vê a inicialização do query client, a gente vai copiar, vai passar para cá, e vai passar esse client para o provider. Então, aqui, a gente tem os nossos três providers, o Agami, o query client e o Rainbow Kit. A partir disso, todas as funções que a gente chamar do Agami ou do Rainbow Kit já vão poder ser acessadas dentro da aplicação sem problema. Então, a gente vai ter várias funcionalidades já prontas a partir disso aqui. Agora, o que a gente vai fazer é só passar o Rainbow Kit Props. Nós vamos colocar que esse componente, ele aceita um componente children e nós vamos poder receber qualquer componente dentro dele. Então, todo componente que esse componente receber, ele vai renderizar dentro desses providers. Então, qualquer componente que a gente passar aqui dentro vai ter acesso a essas funções expostas por esses providers. Para quem nunca viu React, talvez seja um pouco confuso, mas no momento peço que vocês confiem, acompanhem, e quando vocês tiverem um tempo livre, vocês usem o tempo entendendo um pouco, estudando um pouco sobre React, porque é o framework mais utilizado para o front-end, é um framework muito bom. Então, vale a pena gastar um tempo aprendendo. Então, agora temos o nosso provider pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai lá naquele arquivo que eu comentei para vocês, que é o underline app, que eu falei que ele é o responsável por todas as páginas. Então, tudo que a gente passar para ele vai estar disponível em todas as páginas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse provider que a gente acabou de criar aqui no nosso app. E a gente vai chamar o Rainbow Kit Provider aqui. Vou mudar o nome dele para Rainbow Kit Provider para ficar mais claro. Rainbow Kit Provider. E vai passar o component que já estava ali. Ou seja, todas as páginas que a gente criar, elas já vão estar automaticamente dentro do Rainbow Kit Provider e vão ter acesso a todas essas funções aí que a gente comentou. Opa, deixa eu mudar o nome para não ficar o mesmo nome, senão vai dar erro. Rainbow Kit UI Provider. Aqui a gente pode deletar. E aqui está o Rainbow Kit. Então, com isso, ao redor das nossas páginas, nós já podemos entrar em qualquer uma das páginas e fazer o uso desses componentes que a gente tem disponíveis nas bibliotecas. Então, voltamos lá para a nossa página index, que é a página principal, e vamos começar colocando o botão de conexão. O botão de conexão vai ser esse mesmo que nós estamos vendo aqui na página do Rainbow Kit. E a gente faz isso apenas, agora que nós temos os providers configurados, apenas chamando esse componente chamado Connect Button. Então, vamos criar aqui uma div. Eu vou criar um novo componente dentro da pasta Source, eu vou criar uma pasta chamada Component e vou criar um componente chamado Custom Connect Button. Esse componente, Custom Connect Button, nós vamos utilizar o próprio Connect Button do Rainbow Kit. Então, temos aqui Connect Button, importado da biblioteca Rainbow Kit, e só vamos exportar ele de volta como um componente React. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar nosso Custom Connect Button e salvar. Então, ao irmos lá na nossa aplicação, ele está pedindo um Project ID. Vamos passar um que não seja vazio. Então, não pode ser vazio. Nós vamos passar um Project ID qualquer e ver se ele aceita. Então, ele aceitou esse projeto qualquer. Então, aqui na nossa aplicação, nós já temos o nosso botão de conexão. E ele é igualzinho lá do Rainbow Kit. Então, com ele, a gente já tem uma possibilidade de conectar com qualquer carteira. A gente vai estar utilizando a MetaMask aqui. Mas como vocês podem ver, aqui tem uma lista com outras carteiras. Tem a Rainbow, a Coinbase, a Wallet Connect. E a gente pode adicionar mais algumas. Então, aqui eu conecto com o meu MetaMask. E eu já tenho as informações de qual blockchain eu estou conectado. Meu endereço, posso copiar meu endereço, posso desconectar. Posso trocar de blockchain. Então, lá na configuração, a gente colocou que nossa aplicação suportaria a Base e a Arbitrum, e são as blockchains que a gente tem a possibilidade de se conectar aqui. Então, eu posso clicar e trocar. E aqui eu estou conectado na Arbitrum.
Então, vocês podem ver que já mudou o meu balanço aqui. Na rede Base, eu tenho 0.004 Ethereum. Quando se for para a rede Arbitrum, eu não tenho nenhum nesse endereço. Então, olha como essa biblioteca facilita muito a questão de integração e conexão de carteira, né? Em alguns poucos minutos, a gente é capaz de expor uma conexão, fazer a troca de blockchains, então a gente pode suportar diversas blockchains na nossa aplicação, e tudo isso apenas algumas chamadas de configuração de algumas bibliotecas que disponibilizam todas as funcionalidades. Eu tenho duas Então, dúvidas. fala A aí. primeira delas, quando você renderizou essa tela, ele já deu como conectado automático. Esse é o comportamento esperado. Isso Boa. ou não? Como que seria isso? Isso pode ser configurado aqui na própria configuração. Então, aqui no config, a gente pode colocar algumas informações diferentes aqui no. Deixa eu abrir aqui na documentação que é mais fácil. A gente pode conectar que ele se conecte sozinho ou ela não se conecte sozinha, né? Então, o próprio Agami Auto Reconnect. Vamos botar aqui. Eu sempre deixo como Auto Reconnect, porque caso o usuário faça um refresh na página, ele já vai se conectar de novo de forma automática, né? Por exemplo, aqui, eu estou na minha carteira, se eu fizer um refresh, eu vou estar me conectando sozinho de novo. Deixa eu só resolver esse connect invalid key. Então, tá numa. Vamos ter que criar uma chave aqui pro. Eu já volto para a sua pergunta, só para criar essa chave aqui da Wallet Connect. Então, eu vou entrar no site do Wallet Connect. Eu vou usar uma chave que eu provavelmente já tenho, porque eu já devo ter criado em algum momento aqui. Inclusive, a minha segunda pergunta era sobre esse erro. Por que que estava dando e tal. Hoje o Me Wallet Connect, resolveu. eles estão mudando um pouco a aplicação deles e eles estão exigindo que passe o Project ID. E ele é gratuito para ser criado. Então a gente vai entrar aqui no site deles e fazer isso. Eu achei que daria para pular, nas versões antigas dava, mas hoje em dia não dá mais. Então a gente vai criar aqui no Wallet Connect Cloud, que agora mudou o nome para Reon, não se chama mais Wallet Connect. Então eu venho aqui, eu já tenho uma conta, eu vou no meu dashboard e eu pego um Project ID. Então, com o Project ID em mãos, criado lá no dashboard deles, esse erro deve sumir. Não, F5 aqui e o erro sumiu. E com o Project ID ele não dá mais erro. Então, voltando à primeira questão, que era a questão do AutoConnect, né? Ou melhor, do Auto Reconnect. Por padrão, ele vem com o AutoConnect setado para verdadeiro. Mas isso ele pode ser alterado para não ser feito. Salvo engano, ele é próprio aqui, ó. Então, no Agam Provider, a gente pode passar essa props aqui, chamada Reconnect on Mount. Ela vem definida como padrão, como true. A gente pode passar como false, para que ele não se reconecte sozinho. Então, vou salvar aqui. Se o meu usuário, vamos dizer, se conectar aqui e der um F5, ele não vai se conectar sozinho, né? Então, aqui o usuário teria que reconectar manualmente. Eu gosto de deixar como true, e é o padrão, e é o que a maioria das aplicações utiliza, porque é uma experiência um pouco melhor. Toda vez que o usuário entrar na sua aplicação, ele já vai se reconectar na carteira de forma automática. Ah, Ficou mais claro? mas aí eu tenho uma segunda pergunta. Por exemplo, se o usuário ele usou um DApp de um site, ele conectou lá, e aí ele foi para o nosso,
Ele não precisaria reconectar no nosso pelo menos uma vez, a Sim, gente ter ele os dados precisa. dele, a gente já vai ter Não, automático. não, ele precisaria conectar aqui pelo menos uma vez. É, como é que ele faz para saber essas informações para se reconectar automaticamente? Ele guarda lá no local storage do navegador. Então a gente vai abrir aqui no storage e a gente vai ver, ó. Então a gente vem aqui no local storage e acessa no localhost. Por que ele se conectou automático na primeira vez do meu? Porque eu sempre estou desenvolvendo em localhost, então ele já tem essas informações salvas no localhost. Então, Ah, entendi. Por isso que ele já que leu daí. isso, como eu estou sempre desenvolvendo localmente e utilizando essa mesma carteira, ele já tinha as informações. Ele leu daqui e já conectou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar tudo que eu tenho no localhost, vou dar um F5 e ele não vai ter as informações para. Nesse caso, ele teve, porque o Agami está salvando no IndexedDB também. Mas ele basicamente vai utilizar aqui, se eu der um FN F5, VoiceOver on Firefox. Web3 Communities. Window. você vê que ele preenche de novo. Então aqui ele tem a seção dentro do local storage, ele tem todas essas informações salvas aqui dentro. Qual foi a última chain, qual foi o endereço, tudo mais. Então é isso que ele utiliza para fazer a conexão. Bom, agora... Ué? Alguém ia falar algo? Então agora a gente tem essas duas networks, mas a gente quer adicionar a nossa blockchain local, né? Porque a gente está desenvolvendo localmente, o nosso contrato ele foi feito deploy apenas na blockchain local, então a gente vai querer adicionar ela. Então como é que a gente vai fazer para adicionar? A gente vai vir aqui nas nossas configurações, vocês podem ver que tem a propriedade chains e nós precisamos adicionar a blockchain local. Então a gente vai criar uma nova configuração, uma nova variável chamada local chain. E a gente já poderia importar, por exemplo, do próprio Agami Chains a blockchain localhost. Ela já tem várias informações e a gente pode entrar e ver aqui, ó, o que eles estão expondo. Então a blockchain localhost deles tem essas informações. É a mesma porta que a nossa blockchain está rodando, né? Localhost 8545, mas tem uma diferença que ele está com o chain ID de 1337. E a nossa blockchain está rodando num chain ID diferente. Nossa blockchain está no chain ID 31337. Aqui não gosto, mas conforme a gente viu na aula passada, o hard hat roda nesse chain ID. Então a gente precisa fazer uma pequena alteração. Vamos criar o local chain. Nós vamos pegar todas as informações do localhost, mas vamos alterar o ID para bater com o nosso ID, que é o 31337. Então, para o TypeScript reconhecer isso do mesmo tipo de chain, a gente vai passar que ele é uma const e ele satisfaz o tipo chain. Então a gente vai importar e a gente vai passar que a nossa aplicação agora tem suporte à blockchain local. Por que eu fiz isso aqui de const satisfies chain? Senão o TypeScript vai reclamar, nem reclamou na verdade, porque ele já entendeu. Então. Mas senão ele poderia reclamar que a nossa local chain não está atendendo ao tipo de chain esperado. Então aqui a gente adicionou um blockchain local como uma das portadas, vai salvar e vai lá na nossa aplicação. Então quando a gente clica nas blockchains que a gente suporta, já está aparecendo a nossa localhost. A gente pode clicar aqui, a nossa carteira vai mudar para o blockchain local e a gente vai se conectar. Então, estamos conectados tanto na nossa carteira quanto na nossa aplicação à nossa blockchain local, que é a blockchain usada para desenvolvimento. Certo? Agora, a gente vai voltar para o nosso contrato. A gente não rodou o script de deploy ainda, a gente vai rodar agora. E a gente vai fazer o deploy do nosso script. Utilizando o comando hard-ret run scripts deploy na blockchain local. Ele rodou, compilou nosso contrato e deployou nosso contrato nesse endereço aqui. Então a gente vai precisar salvar esse endereço aqui, porque é o endereço que a gente vai utilizar para se comunicar com o contrato.
Então eu vou pegar o endereço aqui e vou voltar na nossa aplicação. Eu vou criar um arquivo chamado constants. Esse arquivo vai ser onde vamos salvar valores constantes. E o primeiro que a gente vai salvar é o endereço do nosso contrato. Então vamos criar uma variável chamada Web3 token. Vamos passar o endereço e vamos exportar do nosso arquivo. Token underline address. Para ficar bem claro, a gente está falando do endereço do nosso token. Agora, nós temos o nosso endereço, nosso contrato deployado na blockchain local, a gente está conectado nela, a gente pode ler esse contrato no nosso front-end. Então, no último encontro, a gente fez a leitura escrita em contratos utilizando os scripts do Hard Hat. Hoje, a gente vai fazer a leitura do contrato via o nosso front-end. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar na interface qual o balanço do usuário do nosso token. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso utilizando algumas funções do Agami, alguns hooks que eles disponibilizam. Então, eu vou criar um novo componente, eu vou chamar ele de main panel, vai ser o painel principal aí da nossa aplicação. Main panel. E eu vou importar ele aqui na nossa página, embaixo do nosso botão de conexão. A questão dos estilos nós vamos alterar mais para frente. A ideia hoje é passar bem as questões de conexão com as blockchains, leitura do contrato, tudo mais. E aí, mas no próximo encontro, a gente vai deixar isso aqui com uma cara de uma aplicação mais bonitinha. Então, temos nosso main panel aqui. E vamos mostrar aqui. Vamos botar isso aqui. E aqui, nós vamos mostrar o balanço. Então, o seu balanço é. Então, a gente vem aqui na nossa aplicação, o seu balanço é, e não está mostrando nada porque a gente ainda não tem nada. Deixa eu ver de onde está vindo esse ponto vírgula aqui. Está me incomodando. É aquele dali, ó, eu acho, ó, do próprio document, né, não? É, esse mesmo. Já eliminamos. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer ler o contrato e mostrar para o usuário qual é o balanço dele. E o próprio Agami disponibiliza alguns hooks para fazer isso. Eu vou mostrar aqui para vocês na documentação. Tem 2 hooks que ele faz para ler, que ele disponibiliza para ler contratos. O primeiro se chama User Read Contract e ele é utilizado para uma leitura única de um contrato. E tem uma extensão dele chamado User Read Contracts, que ele é para uma leitura múltipla. Então você pode ler vários contratos ao mesmo tempo ou o mesmo contrato, várias funções dele. Nesse caso, a gente está querendo, eu vou mostrar os dois, mas eu vou começar usando o User Read Contracts, porque a gente quer ler só o balanço. Então, vou vir aqui na nossa aplicação e vou fazer a chamada do hook Use Read Contract lá da biblioteca do Agami. Então a gente já importa. Aí vocês podem estar se perguntando, como é que eu sei, como é que eu utilizo esse hook ou essa função? Tem vários jeitos. O melhor jeito é você vir aqui na documentação e ler os exemplos e as explicações que eles dão. Então, aqui estamos dentro da documentação do Use Read Contract, ele dá uma explicação para que serve, como ele funciona. Então, aqui ele está falando que isso é uma função de leitura, apenas de leitura, para ler um contrato Solidity. E aqui ele dá um exemplo de como ser usado. Então, de cara ele já deixa claro quais são os parâmetros que essa função espera. Ela espera um objeto com a ABI do contrato, o endereço do contrato que a gente está querendo ler e o nome da função. Caso essa função requeira algum argumento para ser lida, a gente vai passar o parâmetro args, que está aqui do lado. A gente vai passar um array de argumentos para ele ser passado para a leitura do contrato. Então, com isso em mente, a gente vai vir aqui, a gente já vai pôr aquelas 3 propriedades que eles nos passaram na documentação, a ABI, o endereço e o function name. Então, a gente quer ler o nosso contrato.
qual o endereço do nosso contrato? A gente já salvou lá no arquivo de constants, né? Então a gente vai chamar aqui W3C token address. Qual a ABI? Bom, o nosso contrato ele é uma extensão do RC20, conforme a gente viu no último encontro. Então a gente poderia fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira, a gente já poderia utilizar a própria ABI do RC20, que o Agami também expõe, o Vaem expõe. A gente poderia fazer isso aqui, e isso já funcionaria, porque o nosso contrato ele tem as funções do RC20. Então ele vai reconhecer as funções e a gente pode utilizar isso. Mas essa não é a melhor maneira, porque o nosso contrato, além de ser um ERC20, ele expõe algumas funções diferentes, como a função de invite. Então, se a gente tentar escrever invite aqui, só para relembrar vocês, né, do nosso contrato, deixa eu abrir aqui nosso contrato. Dá um zoom. Eu nunca lembro como dar aqui. Vou dar um zoom. Então, o nosso contrato, né, relembrando, ele estende o padrão ERC20, mas além disso, nós criamos a função invite. Então, aqui, nós poderíamos tentar chamar um invite e ele vai estar dando um erro, porque dentro do padrão ERC20 essa função não existe. Mas, se nós tentarmos chamar a função de leitura de balanço, que é o balance off, inclusive a gente dá aqui um Ctrl espaço, ele já completa para nós, porque ele, com o ABI ele tem acesso a todas as funções, né? Ele já pode completar para a gente. Vou até apagar e dar um Ctrl espaço aqui, e ele vai mostrar todas as funções que a gente poderia chamar nesse contrato. Então a gente pode ler o nome, o símbolo, o total supply, quantidade de decimais, o allowance e o balance off, que é o que a gente quer. Então vamos chamar o balance off e, só para deixar mais claro possível, nós vamos lá no contrato ERC20, vamos olhar a função balance off e ver que ela requer um argumento. Ela requer o argumento, o endereço que a gente quer ler o balanço. Então a gente precisa passar esse argumento aqui na nossa chamada. Então a gente vai chamar o args, vai passar um array de argumentos, e a gente vai colocar aqui o endereço que a gente quer ler o balanço. Então, isso aqui também pode ser feito de algumas maneiras. Como é que a gente vai saber o endereço de quem está conectado? Bom, primeiro jeito, né, não é o de quem está conectado, mas seria um jeito manual. A gente viria aqui na nossa aplicação, na nossa carteira, copiaria o endereço e passaria aqui dentro do args. Isso aqui funciona. Mas aí, se eu conectar com outra carteira, isso aqui está hard-coded e a gente vai estar lendo do endereço errado. Mas só para mostrar para vocês, eu vou ler isso aqui. Então, essa função ela retorna todos esses parâmetros, mas o que importa para a gente aqui é o data, que é o valor que está sendo lido lá do contrato. Esse data ele vai retornar um big int ou um undefined. Então, caso tenha algum erro, alguma coisa, isso aqui vai ser um undefined. Caso a leitura seja feita com sucesso, ele vai retornar um big int. Um big int é um tipo, como o nome diz, é um big integer, é um inteiro muito grande, que é um superset aí de integer para números muito grandes, que é uma necessidade nova aí da linguagem, principalmente com as questões da blockchain, porque ela trabalha com números muito grandes. Como a gente já falou, a gente tem 18 decimais, usualmente. Então a gente tem o big int. Então a gente vai pegar esse data, que é o resultado da leitura do contrato, e vai renderizar na tela. Então a gente vai dar aqui data. A gente não pode renderizar um big int diretamente, a gente vai dar um toString para transformar em string. Salvamos. E tá lá. O seu balanço é 0, porque esse é o nosso balanço no momento. Como é que eu poderia ver de outro jeito, também dentro da própria carteira do MetaMask? Nós vamos adicionar esse token lá no MetaMask. Então eu venho aqui no MetaMask, eu copio o endereço do meu token, eu clico em Import Tokens e passo o endereço do token. Ele vai fazer um fetch e ele automaticamente já leu o nome do nosso token, quantos decimais ele tem. A gente dá um Next e adiciona. E aqui a gente vê que a gente tem 0 também, que é o que de fato a gente tem. Eu vou esconder esse token aqui, porque no momento não é interessante. E vou deixar só o nosso token que nós importamos por último. Então temos 0 de token. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aquele script que nós criamos na nossa última aula para interagir com o contrato e vou enviar alguns tokens para esse meu endereço. Então eu vou voltar lá para a nossa aplicação dos contratos. Vou entrar no nosso script de interação que a gente criou no último encontro, chamado Interact.ts.
e nós vamos enviar nosso token para o nosso endereço. Então, eu vou copiar o meu endereço mais uma vez aqui, A9, e vou botar aqui contact EOA, the externally owned wallet, que é o endereço, vou passar para cá. Esse endereço do contrato eu vou atualizar, nós acabamos de deployar esse novo contrato, e eu vou enviar. Então, temos aqui a conta que fez o deploy, e ele vai enviar para esse endereço aqui, EOA address. Então, vamos dar um npx hardhat run, vamos rodar esse nosso script interact na nossa blockchain local. E ele vai fazer o envio do nosso token para o usuário que nós passamos aqui, o EOA address, que é o meu próprio endereço. Então, o nosso script rodou, a gente deu alguns console logs aqui para conferir, e a gente viu que esse cara tem esse balance, ele fez um invite para esse endereço, e agora ele tem um invite count igual a 1. Então, a gente pode ir lá na nossa aplicação e ver se recebemos o token. Então, aqui no MetaMask, ele já está fazendo o auto-refresh, e a gente pode ver que nosso balanço é 1, mas a nossa aplicação ainda está aparecendo 0. Por quê? Porque aqui ele não atualizou, a gente vai ter que atualizar manualmente agora nesse primeiro momento. Já apareceu. Aí vocês podem estar vendo, putz, mas está aparecendo um número bem diferente, né? Está aparecendo um número 1 com vários zeros. E lá no MetaMask está aparecendo um só. Por quê? Porque a gente pegou o número inteiro e só transformou ele numa string, a gente não formatou ele. E lembra que eu falei que aqui na blockchain a gente tem vários decimais? No caso do nosso contrato, ele tem 18 decimais. Então o número que a gente está vendo aqui é 1 vezes 10 elevado a 18. Então aqui tem 17 zeros. Tomar um gole d'água. Então a gente vai precisar formatar esse valor para mostrar o valor correto para o usuário da mesma forma que o MetaMask está mostrando. Como é que a gente faz isso? Existe uma função aqui pronta já, chamada format units. Essa função vem da biblioteca do Vine, a gente passa o valor, esse valor que ele recebe é um bigint como primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro que ele recebe é o número de decimais. Então, nosso token tem 18 decimais, a gente vai passar 18 aqui. Ele está reclamando que esse valor está indefinido, porque ele pode ser um bigint ou undefined, então a gente vai passar um valor padrão, que é um bigint de 0. E aí ele não reclama mais. A gente salva, volta lá para a nossa aplicação, e o nosso balanço é 1, que é o balanço certo, que é o mesmo do MetaMask aqui. Aí você pode se perguntar, tá, mas toda vez eu vou ter que precisar ficar fazendo refresh na página de uso, como que o usuário vai saber que ele recebeu um dinheiro se ele tem que fazer o refresh? Não, a gente não precisa fazer isso toda vez. A própria função, ela aceita um argumento chamado watch. Não é mais o watch agora, mudou. Vamos ver. Que ela faz o refresh automático. Então, esse é um bom exemplo. O que eu faço quando eu estou na dúvida? Eu vou lá na documentação. Antigamente se chamava watch, agora não se chama mais. Use block number. Então, a gente está aqui. Watch. O refresh é manual. Não queremos fazer o refresh manual, queremos fazer o refresh automático. Então, user contract watch. Unupdate. Is loading.
Salvo engano, o watch já é feito. Antigamente a gente precisava passar o argumento watch para ele fazer a leitura, mas agora eu acho que ele já está fazendo o refresh automático. Deixa eu conferir aqui nos nossos logs. Então eu vou adicionar um log no nosso data aqui e a gente vai olhar no nosso console log se ele está refazendo a chamada ou não. Então a gente vai limpar aqui e vai acompanhar o nosso console log pela leitura de balanço. A gente vai rodar nosso script mais uma vez, fazer algumas alterações aqui. Não vou fazer, não vou rodar ele de novo. Ele está fazendo a leitura. Cache from block. Certo, eles mudaram para o Use Watch Asset. Não é mais a leitura automática. Cache from block. Não, Google aqui no Watch on Block para ele ler a cada bloco. Bom, eu vou ter que dar uma lida com calma na documentação, porque isso aqui mudou. Não é mais passado de função por função. Talvez seja na própria config do Agami. Mas ele tem uma configuração que ele fica acompanhando os blocos e a partir dos blocos ele relê. Então a gente vai estar aqui no hook. Tem um hook chamado useWatch. Use block number. E aqui ele acompanha todos os blocos. Então a gente pode fazer use block number. Use block number. Ele recebe o watch. A gente bota o watch como true para ele ficar acompanhando todos os blocos. Então a gente vai ler aqui. Toda vez que um bloco for adicionado na blockchain, isso aqui vai ser chamado e a gente vai dar um log só para acompanhar aqui. Então a gente tem o block number. Aqui é o número de blocos e ele fica acompanhando. Então, 2N. Como a gente está numa blockchain local, isso não aparece tanto. Mas se a gente conectar, por exemplo, no Arbitrum, que está adicionando blocos o tempo inteiro, a gente vai conseguir ver os blocos sendo adicionados em tempo real. Aqui. Então aqui vocês estão vendo no log o número de blocos que estão sendo adicionados. A gente está aqui na Arbitrum, se a gente fosse lá na ArbScan, a gente também poderia estar acompanhando esses blocos aqui. Então vocês podem ver, a Arb é uma rede que inclui muitos blocos, ela é uma rede otimista e ela está aí com uma média de 2, 3 blocos por segundo.
Agora a gente vai voltar para o nosso localhost. Temos só 2 blocos. E vamos ler do contrato. Bom, eu vou ficar de olho aqui e depois eu atualizo a parte do refresh automático no read contract. Bom, com isso a gente tem a leitura do nosso contrato, a gente tem o nosso balanço 1, mas a gente não quer necessariamente que isso fique no nosso front-end. A gente pode ser que a gente queira ter isso no nosso back-end também. Então imagine nesse caso aqui da nossa aplicação, que a gente quer ter uma comunidade que tenha uma espécie de gate nos seus endpoints. Como é que a gente faria isso? A gente poderia chamar um endpoint. Toda vez que a gente chama um endpoint, a gente vai checar o balanço do lado do servidor. Então, checando o balanço do lado do servidor, a gente vê quantos convites esse usuário tem. Nesse caso, esse cara tem 1, então ele teria acesso aos posts. E aí a gente poderia fazer de 2 maneiras isso. Uma seria, toda chamada que o usuário faz, a gente vê o balanço dele e retorna se ele tem acesso ou não. Isso é uma possibilidade, ela tem alguns prós e alguns contras, né? O pró é que isso vai estar sempre muito atualizado, ou seja, toda chamada que o usuário fizer, a gente vai estar lendo lá na blockchain e retornando o valor mais atualizado. E o contra é que a gente teria que fazer uma leitura a toda a chamada daquele mesmo usuário, sendo que várias vezes isso não vai mudar de forma tão rápida. Outra possibilidade é utilizando um token. Então, a gente poderia fazer de uma maneira que fosse assim. Eu vou fazer um desenho aqui. O usuário chamaria a API, então chama a API. O back-end checa no momento que ele chamou a API de login, checa o balanço no momento da chamada, e ele pode retornar dois tipos de resposta. Caso esse usuário tenha maior que 0, então ele possui o token, a gente vai retornar um JWT com o nível de acesso dele. Caso ele não possua, então igual a 0, a gente não vai retornar um token no JWT. E sem o JWT, ele não vai conseguir chamar as APIs e não vai ter acesso aos posts. Não vai ter acesso aos posts. Caso ele possua o JWT, ele vai ter acesso aos posts baseado no nível dele. Então aqui dentro a gente poderia pôr vários tipos de lógica. Por exemplo, a gente poderia ver quanto de token esse cara tem e atribuir um level para ele. Então, se ele tem uma quantidade X, ele é level 1. Se ele tem uma quantidade de 2x, ele é level 2 e ele tem acesso a posts do level 2. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que a gente pode fazer essa chamada só uma vez, só quando ele faz a chamada para o login. Então ele faz a chamada login, a gente checa uma vez, a gente gera esse JWT e ele utiliza esse token por um tempo, pode ser meia hora, 1 hora, um dia, e a gente não precisa ficar chamando e lendo a blockchain o tempo inteiro. A desvantagem é que essa informação às vezes pode estar um pouco atrasada. Ao contrário de a gente estar lendo o tempo inteiro, a gente vai estar lendo a cada 1 hora, cada meia hora. Isso pode acontecer de trazer um pouco de delay na atualização. Então, tudo na tecnologia a gente precisa pesar os prós e os contras. Qual é a melhor maneira de fazer? Às vezes não tem a melhor maneira para tudo, tem a melhor maneira nisso, mas ela é pior naquilo. E esse é um caso que a gente vê isso. Mas aqui a gente vai optar por usar um JWT, porque ele também abrange muito mais possibilidades para um futuro. Então, depois que a gente terminar esse projeto, eu vou deixar aberto aí para quem quiser continuar mexendo, e a questão do JWT vai abrir várias novas portas que a gente não teria se a gente não utilizasse. Então, vamos optar por fazer a JWT, que é o JSON Web Token, na geração do login. Como é que a gente vai fazer isso? Tenho só uma dúvida em relação ao JWT. Eu ouvi falar que Uhum. ele não é tão seguro quanto outras formas. Como que você vê isso, né? Não, na verdade, o JWT é uma tecnologia muito provada aí já no tempo. Acho que a grande maioria das aplicações web que você utilizar hoje, você vai ser utilizando JWT. Então,
a questão da segurança não é culpa do JWT, talvez seja dos servidores que estão armazenando o JWT de maneira errada. Eu não sei exatamente quantos anos o JWT já vem sendo utilizado e não conheço nenhuma falha de segurança do próprio JWT. O que pode acontecer é um servidor, porque assim, o JWT ele é gerado a partir de um segredo que é guardado no servidor, né? Então, se você de alguma forma tiver acesso a esse segredo, você é capaz de quebrar o JWT e ter acesso às informações. Então, o erro estaria em quem está armazenando o segredo e não na própria tecnologia do JWT. Eu Entendi. realmente, eu realmente desconheço algum tipo de falha do próprio JWT, vou até pesquisar de novo depois, mas não conheço. Se você tiver algum caso que você viu e puder me mandar também, agradeço para dar uma olhada. Eu tenho também uma dúvida. É, a gente vai salvar ali, os dados do balance, no JWT ou dar acesso para salvar os dados do balance sei lá, num back-end próprio pra gente não ter que ficar consumindo direto lá da blockchain. Só que se ele gastar esse balance, o real mesmo que tá na carteira em outro lugar, ele leu um outro post, entende? Sim, sim, então esse é um dos trade-offs ali que a gente comentou. A gente vai ter que manter um refresh bem baixo no JWT para minimizar esse tipo de coisa. Então, em vez de a gente gerar um JWT, vamos dizer, de uma semana, a gente vai gerar aí de meia hora, de uma hora no máximo. Então, o usuário que em algum momento ele gerou, se depois ele enviar o token dele ou ele gastar, ele vai ter ainda um tempo de acesso até o novo token ser gerado. A vantagem é que a gente não precisa ficar lendo toda vez da blockchain, mas aí a gente tem esse ponto. Se a gente quisesse ter a garantia máxima de que o usuário nunca, por nenhum segundo a mais, vai poder acessar, toda chamada a gente faria essa leitura direto da blockchain, né, para garantir o último estado. Entendo. Então, se fosse alguma coisa relacionada, sei lá, dinheiro mesmo, sei lá, um Pix, a gente tem que ler sempre lá da blockchain, não tem pra onde correr, Com, né? Esse com caso que é certeza. sempre post, Uhum. acho que não teria problema, né? Seria mais ou menos o que seria. Exatamente. Isso, perfeito. Tendo em vista que aqui é um caso de um fórum com, assim, apesar de ser um fórum com esse controle de acesso, não estamos trabalhando com dinheiro ou algo muito restritivo, né? Então o usuário teria essa pequena janela. Mas caso você estivesse trabalhando com transações financeiras, o certo e o ideal é ler a todo e qualquer momento a informação, para você estar sempre com o último balanço. Não, beleza, acho que deu pra entender. Valeu, obrigadão. Fechou? Então, e como é que a gente vai fazer essa geração do JWT, né? Então, em aplicações comuns, o que acontece? Você vai lá e faz o seu login ou com uma senha e um login, ou com o seu Gmail, por exemplo, você tem o OAuth. O OAuth ele vai lá, ele manda essas informações para o servidor gera o JWT e envia de volta para o front-end. Mas aqui a gente não tem um login e senha, né? Aqui que a gente tem aqui é uma conexão de carteira. Como é que a gente faz para gerar um token, então, nesse caso? A gente vai assinar uma mensagem digital. Essa mensagem ela é assinada utilizando a nossa chave privada e a gente vai fazer o decode dessa mensagem para pegar o endereço, que é o endereço público que assinou essa mensagem, vai fazer a leitura desse endereço e vai retornar o token. Então tem essa diferença, a gente vai fazer uma assinatura. E aí, como é que a gente vai fazer essa assinatura? Nós vamos fazer aqui no nosso painel. Então, nós vamos ter que criar um botão, né, para o usuário assinar essa mensagem. Eu vou criar um botão aqui sem estilo nenhum, vou só chamar o botão escrito assinar. E ao clicar nesse botão, nós vamos chamar uma função. Então, um clique, a gente passa uma função. Função a gente vai chamar, a gente vai criar uma função aqui em cima. Vou criar uma function chamada find_message. Deixa eu acabei esquecendo de mostrar para vocês como que a gente lê. Aqui eu estou passando o endereço, né, hard-coded, então eu vou estar sempre lendo do mesmo endereço. Então, por exemplo, se eu vir aqui e me conectar com uma outra carteira, conectei, atualizou, né, a carteira que estou conectada, mas o meu balanço continua mostrando o mesmo que eu faço refresh porque eu estou lendo
do hard-coded address. Eu não estou lendo de forma dinâmica o endereço conectado. E eu quero sempre ler do endereço conectado, né? Ou pelo menos a maioria das vezes. Então, como é que eu faço? Aqui o Agami nos expõe um hook chamado useAccount, que a gente tem acesso ao endereço que está conectado. Então, além do endereço, a gente pode conectar, pode pegar qual a blockchain que ele está conectada, qual o estado da conexão, está desconectando, reconectando, mas aqui a gente quer só o endereço. Então, a gente vai pegar esse endereço aqui e vai passar nos argumentos que ele reclamou. Opa, eu deixei essa função em aberto aqui, então vou só apagar por enquanto. Estou passando o endereço, então toda vez que o meu endereço mudar, eu vou estar passando um novo endereço para a função de leitura do contrato. Então, nesse caso aqui, ele tem leitura, ele tem o balance 0. Se eu mudar para minha outra carteira, que tem 1, ele automaticamente vai ler desse endereço novo e atualizar na UI o nosso balanço. Então, é assim que a gente faz para pegar o endereço que está conectado naquele momento. Na maior parte das vezes a gente vai estar lidando com esse endereço, não com o endereço fixo, né? Porque o usuário pode estar trocando de carteira e a gente está querendo sempre pegar a informação mais atualizada desse usuário. Então, essa é a maneira que a gente deixa aqui. Eu vou passar um asAddress para tipar, para o TypeScript não reclamar. O que eu estou fazendo, eu estou falando que isso aqui vai ser sempre um endereço. Ele espera um endereço como um argumento. Então, eu estou falando que isso aqui é sempre um endereço, meu address. Bom, então agora a gente vai criar a nossa função de assinar a mensagem, chamada signMessage. E ela vai ser chamada ao clicar esse botão. Então, onClick, a gente chama a função signMessage. Dentro dessa função, a gente vai fazer um bloco try-catch, porque pode acontecer alguns erros a assinar essa mensagem. Por exemplo, o usuário pediu para assinar, mas ele simplesmente cancelou, ele decidiu que ele não quer mais assinar. Então a gente vai fazer aqui um try-catch para pegar esse erro e vai dar um log. Numa aplicação a gente provavelmente faria um toast, um modal, para mostrar para o usuário por que teve o erro. Então, vou deixar aqui um to do handle error. Dentro da função, a gente vai criar uma variável chamada mensagem. Qual a mensagem que o usuário vai estar assinando? Essa mensagem ela pode ser qualquer coisa, mas ela tem que ser a mesma tanto no lugar que está assinando quanto no lugar que ela vai ser verificada. Então, inicialmente, a gente vai deixar essa mensagem aqui e depois a gente vai exportar ela lá nos nossos arquivos constantes para ser utilizada também no nosso back-end. Então, a mensagem vai ser Welcome to Web3 Community. Essa é a nossa mensagem. Nós vamos chamar a função, criar uma variável chamada signMessage e vamos chamar a função signMessage. Use signMessage. Tem dois jeitos que a gente pode fazer aqui. A gente poderia fazer dentro de um hook, esse hook aqui, use signMessage do Agami, e ele exporta a função signMessage, ou a gente pode importar direto a função aqui em cima. Então a gente pode dar um import from o Agami, o Agami Core. O Agami Core não é mais exportado. Tá, então nós vamos fazer assim. A gente vai chamar essa função aqui e vai passar a mensagem que a gente está querendo assinar. A mensagem é essa aqui de cima. O retorno dessa função, como ela mostra aqui, ela pode ser uma string e a gente vai dar um log nessa assinatura. Então, signMessage, signMessage. A gente vai lá na nossa aplicação, vai clicar para assinar e o MetaMask vai estar mostrando, vamos dar um await só aqui, para esperar essa função. Essa função vai ser assíncrona, porque a gente precisa assinar, né? Esperar que o usuário assine, a gente não sabe quanto tempo ele vai demorar, então a gente esperando que assine. Aqui, vamos dar um refresh.
e a gente tem a função assinar. Então, quando a gente clica em assinar, a gente está chamando aquela função sign message, e aqui no MetaMask aparece o que ele está tentando assinar. Então, aqui aparece qual a conta que está assinando, o endereço da URL e a mensagem que ele está assinando. Qual é a mensagem? Welcome to W3C, que é a mensagem que a gente declarou ali no código. O usuário pode vir aqui e assinar. Ao ele assinar, a gente está dando o log da mensagem assinada. Então, aqui como vocês podem estar vendo, é assinatura, mensagem assinada. E para que serve essa mensagem assinada? Com essa mensagem assinada, tanto no back-end quanto no front-end, a gente pode decodificar essa mensagem e descobrir qual é o endereço público que assinou essa mensagem. Então, com a utilização da chave privada, eu não preciso expor a minha chave privada, eu só preciso assinar uma mensagem e fazendo a decodificação, qualquer pessoa pode saber o meu endereço público. E eu tenho a prova de que fui eu que assinei aquela mensagem. Então, vocês entendem qual é a utilidade? Com uma assinatura digital privada, eu consigo provar que aquela mensagem foi assinada por mim. Basta que a pessoa decodifique a mensagem e veja o endereço público que assinou aquela mensagem. Para mim ainda não ficou claro o porquê que a gente está fazendo essa. Como que a gente vai usar isso dentro do fórum que a gente está construindo? Certo, deixa eu voltar aqui para o nosso desenho. Então, imagine que o usuário entrou aqui, né? E a gente quer que ele acesse todos os fóruns. Aliás, a gente quer primeiro ver se ele tem acesso aos fóruns, certo? Então, como é que a gente vê que se ele tem acesso ao fórum? A gente vai fazer a leitura do balanço dele. E aí volta naquilo que a gente conversou antes. A gente pode fazer isso de duas maneiras. Uma seria toda vez que ele acessa e ele faz uma requisição ao nosso back-end, a gente verifica o balanço dele. E a outra é a gente assinar uma mensagem e gerar um token para ele. E aí, a partir desse token, a gente sabe que ele tem acesso para ler o nosso fórum. Ah, entendi. Eu achei que a gente já ia fazer pelo token, direto, pelo balanço. Então essa seria uma alternativa Isso. se ele não É for uma... por exemplo, se ele não for um administrador que já tem o token, ele assina uma mensagem para poder entrar. Seria mais ou menos esse o caso de uso. Na verdade, são dois jeitos de fazer a mesma coisa, né? Um seria, primeiro, checar o balanço e gerar esse token, né? Que é esse fluxo aqui. E o outro é toda vez que ele chama, então toda vez que chama o endpoint, faz a leitura do balanço. Faz a leitura do balanço. E aí cai nesse mesmo fluxo aqui, sem a parte do JWT. Então, vamos subir aqui. Então, faz a leitura do balanço. Tem essas duas possibilidades. A gente vai fazer os dois porque a ideia aqui é mostrar o máximo possível de coisas e possibilidades. Então, tem essas duas maneiras, né? Toda vez que chama o endpoint, faz a leitura do balanço, ou chama a API, o back-end lê o balanço e gera um token. Ele utiliza esse token para fazer as chamadas subsequentes. Por, vamos dizer, 30 minutos, ele tem um token válido para fazer chamadas. Então, tem duas formas de fazer isso. Ficou um pouco mais claro? Não, Sim, tranquilo. valeu. Só que aí, e a parte de eu ter que assinar? A parte de eu ter que assinar é basicamente para mim poder descontar do balance? Não, a assinatura é porque assim, como é que eu, por exemplo, imagina que o meu endereço é esse aqui, né? É 9A9 papapá. É. E eu vou lá no endpoint e eu chamo, eu quero posts de outro endereço. E aí, como é que eu faço? O back-end vai verificar se eu tenho acesso aos posts daquele endereço, entendeu? Eu tenho que ter uma forma de garantir que aquele usuário só acesse os posts dele, que ele não acesse o post de qualquer endereço. Então, eu não sei se não, você está usando aí, então, basicamente a assinatura como se fosse o UID dele, né? Seguindo naquele passo da gente não Como ter o, um login. como o ID dele, seria como o ID dele. Então, por exemplo, eu quero ler os seus posts do seu endereço. Como é que eu vou fazer o controle no meu back-end? Eu preciso de alguma forma de bloquear que você leia os meus posts e que eu leia os seus, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? O usuário vai me mandar o endereço que ele quer ler. Mas aí o usuário pode mandar qualquer endereço? Ele pode mandar, mas eu preciso verificar se ele tem acesso ou não. Então, a gente pensa de uma maneira diferente.
Como é que eu vou garantir que eu leio, que aquele usuário acesse só os posts do endereço dele? Ele vai precisar assinar uma mensagem, vai enviar uma mensagem assinada, eu vou decodificar essa mensagem e vou retornar os posts que foram do endereço que foi decodificado, que vai ser o endereço que assinou. Uhum. Então a ideia da assinatura é que com a assinatura eu consigo decodificar a mensagem e garantir apenas aquele endereço. Dessa forma, a pessoa não pode chamar para outros endereços. Eu acho que a hora que a gente for escrever o código do back-end vai ficar um pouquinho mais claro isso. A gente pode até retomar aqui. Mas deixa eu, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui a questão de decodificar a mensagem, talvez fique um pouco mais claro. Tá. Obrigadão. Então, mas se tiverem dúvida, por favor, vão perguntando aí que a gente vai respondendo. Eu tenho uma outra dúvida, assim. Então, o que a gente está fazendo é como se fosse um Medium, e daí você meio que assina. Só que você assina, por exemplo, eu quero assinar os seus posts. Então eu posso pagar ou não, mas eu tenho que assinar de qualquer jeito para ter acesso ao que você escreveu e colocou como público lá. Seria mais ou O que menos nós, isso? o que nós, assim, imagine que nós temos um fórum, certo? Então todo mundo vai lá e faz posts. E apenas as pessoas que têm esse token podem ler esses posts. Então, toda vez que eu entrar na aplicação, eu vou chamar um endpoint, esse endpoint vai retornar todos os posts da nossa aplicação. Então, imagina lá, você entrou no seu Instagram, quando você entra no seu Instagram, a aplicação faz uma requisição para o servidor deles e ele retorna todos os posts que você tem acesso. Então, quais são os posts que você tem acesso? São as pessoas que você segue. E como é que o Instagram sabe as pessoas que você segue? Porque quando você faz o login, você tem um ID e você envia esse ID nas requisições. Então ele vai pegar sempre aquele ID. E a nossa ideia é muito parecida aqui. Quando a gente fizer o login, imagine que você está logando no Instagram. Quando você faz o login, o Instagram te manda um JWT. Com esse JWT, ele se ID, aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai entrar, vai assinar a mensagem para gerar esse JWT e vai chamar o endpoint. E vai retornar os posts que a gente tem acesso naquele endereço. Entendi. Obrigado. Não, eu entendi, mas assim, um exemplo, tá? Por que que a gente não poderia usar o endereço direto da carteira? Por que a gente precisa assinar? A minha carteira não é única? A sua carteira é única, mas imagina que aí eu pego o seu endereço e eu faço a chamada para o endpoint usando o seu endereço. Aí eu vou ter acesso aos seus posts. Perfeito. Então, vou dar. Então, imagina que a gente vai ter um endpoint lá, ele poderia ser assim, ó. Por exemplo, sei lá, localhost barra API barra posts e o endereço, né? Então, o seu endereço é 0123. Beleza, aí você chamou, você vê os seus posts. Mas eu vou lá e chamo o seu mesmo endereço. E aí eu tenho acesso aos seus posts. Entendi. Então, Então, como é que a gente bloqueia? A gente faz o usuário assinar uma mensagem. Então, ele vai assinar mensagem. A gente vai decodificar mensagem para pegar o endereço, e vai retornar só para o endereço que foi decodificado. Então, imagina que eu decodifiquei para 456. uhum. Eu É vou como fazer se isso Agora, fosse aqui. um agora eu entendi, agora eu 2FA entendi. incluído, né? Uhum. Uma Como? autenticação. Como se fosse o É uma, 2FA, né? Aquele é, de, dois de- é, fatores, né? é uma É uma questão de forma de autenticação, validar que exato. você é você mesmo. Exatamente. Uhum. Porque É quando você porque, assina uma mensagem, só a sua chave privada consegue gerar uma mensagem que gere o seu endereço público. entendi. É como se fosse o que você está fazendo aí seria o processo de autenticação que um JWT faria, É o né? mesmo, Uhum. é a mesma coisa, só que a Entendi, diferença é que entendi. a gente não está enviando uma senha e um login, a gente está enviando uma assinatura. Aham, entendi. É porque confundiu um pouco, como a gente tá fazendo um fórum e aí o nome é assinar e aí pode ser que tu assine um O canal canal. de uma pessoa que tá fazendo um fórum, entendeu? Entendi, Como o rapaz entendi, confundiu ali com o Medium ali. Mas entendi, agora eu acho que agora eu peguei bem mesmo. Obrigadão, cara. entendi.
Imagina. E não só a questão de assinar, a questão do token também confunde um pouco, né? Porque nós temos o nosso próprio token e temos o token Sim, sim. JFFT, então fica um pouco confuso. Mas Não, vão beleza, agora perguntando sim. aí, conforme for aparecendo as dúvidas, vocês vão perguntando. Bom, Bora. então, voltando aqui, a gente tem a nossa mensagem assinada. Agora a gente vai verificar essa mensagem ou decodificar ela para verificar o endereço que assinou ela, o endereço público. Então, isso seria feito lá no nosso back-end. No nosso próximo encontro a gente vai fazer. Mas eu quero mostrar para vocês, talvez que vai ajudar também para entender até um pouco mais. Então, a gente vai criar aqui uma variável chamada isSignedByAddress. Então, é assinada pelo endereço. A gente vai esperar. Vai chamar a função de verificar mensagem. A gente vai passar o endereço que está conectado, a mensagem que foi assinada, então essa mensagem aqui, message, e a assinatura, que é a mensagem assinada. Eu vou dar um early return aqui, só para o TypeScript não reclamar. Então, se o endereço não existir, a gente retorna, mas ele sempre vai existir sempre que tiver alguém conectado. Então, a gente vai dar um console log aqui e vai fazer. Então, o que essa função faz? Ela verifica a mensagem e ela recebe 3 argumentos. Quais são os argumentos? O primeiro é a própria mensagem. Qual é a mensagem que está sendo assinada? O segundo é a mensagem assinada. Então, aqui a gente está retornando a mensagem assinada e está passando para o terceiro aqui. E o terceiro argumento é o endereço que a gente está querendo verificar. E essa função vai retornar um valor booleano, se é verdade ou mentira que essa mensagem foi assinada por esse endereço. Então, aqui o próprio endereço que está assinando, eu estou passando que ele é o endereço que a gente quer verificar. Então, isso aqui tem que ser true, né? Então, a gente vai lá e vai testar e mostrar. Então, voltando à nossa aplicação, nós viemos aqui em assinar, eu assino a mensagem, eu tenho assinado aqui, e eu logo que, sim, essa mensagem foi assinada por esse endereço. Mas e aí, então, vamos fazer de um jeito diferente para mostrar um valor que isso não seja verdade. Eu vou copiar esse endereço aqui, e eu quero verificar se a mensagem foi assinada por esse outro endereço, o 555. Eu vou conectar de volta na minha carteira principal, na minha conta principal, que é a A09, a A9, e vou assinar essa mensagem. Sim, assinei, e é uma mentira que essa mensagem foi assinada pelo endereço 555. Ou seja, eu consigo verificar se a mensagem foi assinada por um determinado endereço ou não. E é aí que entra a questão da autenticação. Com essa assinatura, eu posso verificar se aquela mensagem realmente foi assinada pelo endereço que está pedindo. Então, imagina que você é o endereço 0123 e você está pedindo os posts do endereço 456. Eu vou verificar que você não tem acesso àqueles posts, porque o seu endereço é o 0123. Eu só consigo verificar que você assinou a mensagem com o endereço 0123. E aí a gente cria esse controle do endpoint, a autenticação utilizando a assinatura da carteira. Certo? Então, eu vou começar aqui o endpoint de maneira muito rápida, só para mostrar um primeiro exemplo. Para quem nunca mexeu com o Next, além do front-end, ele também disponibiliza um servidor. Então, quando você está mexendo com o Next, ele roda um servidor, ele também disponibiliza uma API. Você consegue, de maneira muito rápida, você tem um servidorzinho já, e você consegue disponibilizar uma API. Então, aqui dentro da pasta API, você tem os caminhos dos endpoints. Aqui já tem um exemplo. Eu quero só mostrar de maneira um pouco rápida. Então, eu vou usar esse aqui. E ele pode ser chamado, nesse caso, o nome do arquivo é o nome da rota. Então, a gente conseguiria chamar no localhost via HTTP, localhost, a porta que está rodando, que é 3000, /API, o nome do arquivo. Nesse caso, hello. E ele vai retornar isso aqui. Então, se eu botar isso aqui lá no meu navegador, eu vou ver essa mensagem aqui. Então, eu vou pôr Web3 Community. Deixa eu só fechar essas abas que a gente não está mais usando.
Então, temos já esse endpoint rodando, retornando o Web3 Community. Agora, imagina que a gente tem vários posts lá. Então, eu vou criar aqui meu tipo, o tipo post, e ele vai retornar um array de posts. Então, meu tipo post, ele vai ter um ID, que é uma string, ele vai ter um name, que é um título, e ele vai ter uma descrição, também é uma string. Então, só para agilizar, porque a gente já faz 1h30 que está aqui, não quero tomar muito tempo de vocês, eu vou criar alguns dados mocks aqui, eu vou abrir o chat GPT e vou pedir para ele criar alguns dados com base nesse tipo. Então, based on this type, please create new mock item. Então, eu vou pedir para ele criar alguns itens aqui baseado no tipo, e ele vai criar. Arthur, Oi, ali quando você conectou, assinou a carteira com outro endereço, eu não entendi. Ele vai bloquear ou ele só dá falso? Ele dá uma mensagem de erro? Aí eu não entendi. tá, ele retorna false, né? Aqui a É, função de verificar, por quê? ele vai... Deixa eu só voltar no arquivo certo. Aqui, nesse caso, ele está só retornando um false. Então, a partir do false que a gente poderia fazer o que a gente quisesse, né? Então, por exemplo, Tá, se não for verificado por esse endereço, eu posso, sei lá, botar um erro. Então, message not signed by address. Então, nesse caso que ele vai quebrar se a mensagem não for assinada pelo endereço. Deixa eu botar um outro endereço aqui para ela quebrar. Então, eu vou assinar aqui e ele temos um erro aqui, né? Então, a gente poderia fazer o que quiser com base nesse erro. Então, basicamente, a gente tem que checar o retorno da verificação. Essa verificação é válida ou não é? Se ela não é, a gente trata o caso que ela não é. Se ela é, o fluxo segue normal. ok, obrigada. Nada. Então, o ChatGPT criou aqui uns posts, const mock posts, e eu vou retornar isso aqui no meu endpoint. Então, toda vez que a gente acessar aqui o endereço, ele vai retornar esses posts para nós. Beleza. Mas aí, do jeito que está agora, qualquer pessoa pode acessar o nosso endpoint, né? Ou seja, não importa se a pessoa tem o nosso token ou não. Ela está conseguindo ver todos os nossos posts aqui da comunidade. E aí? E aí a gente volta para a questão da autenticação. Então, como a gente comentou, tem duas maneiras de fazer. A ideia é fazer as duas. Hoje vai dar tempo de fazer apenas uma delas. E no próximo encontro a gente vai para a questão do JWT, que demora um pouco mais, tem que entrar nos conceitos do JWT. Então hoje a gente vai fazer a verificação do endereço e a leitura do balanço em toda a chamada. E aí que vai entrar a questão da assinatura. Acho que agora vai ficar um pouco mais claro a assinatura. Eu vou pegar aqui, vou só mudar esse arquivo de hello, vamos chamar de posts, ficar um pouco mais compatível, né? E a gente vai agora botar no nosso endpoint algumas coisas. Então, esse endpoint, por enquanto, ele não tem nenhuma lógica, mas a gente vai começar a adicionar algumas lógicas. A primeira que a gente quer adicionar aqui é a questão do endereço. Então, como é que a gente vai saber qual endereço esse cara tá querendo chamar? A gente vai receber no body da requisição, então, requisition, rec.body, o endereço. Eu vou abrir o Insomnia aqui. Para quem não conhece o Insomnia, ele é igual ao Postman. Ele é uma aplicação para coleções de chamadas para API. Eu até já tinha aqui essa. Então, não sei se todo mundo conhece ou não conhece, mas o Insomnia é uma aplicação para fazer as chamadas da API. Então, da mesma forma que eu fiz lá no meu navegador, eu posso fazer aqui. Estou chamando localhost, API posts, e estou tendo o meu retorno aqui na minha tela. Então, é isso aqui. Eu vou deletar tudo isso aqui, porque não queremos isso aqui. Quero criar uma chamada do zero, sem autenticação, sem nada. Então,
nós vamos pegar o endereço e nós poderíamos, por exemplo, aqui dentro da chamada, vamos dizer que nossos posts tivessem endereço, né? A gente poderia dizer que cada post é de um endereço. Então, eles teriam um string. A gente adicionaria, né, o endereço dentro desse mock aqui e a gente faria um filtro baseado nesse endereço. Mas e aí cairíamos naquela questão do endereço. Então, o cara pode chamar qualquer endereço e ele vai ter acesso a qualquer endereço. Não faz sentido, né? Nossa ideia é justamente que ele tenha acesso somente a posts exclusivos ou que ele tenha acesso aos posts no momento que ele tem o token. Então, a gente não pode simplesmente aceitar o endereço que ele está mandando. A gente precisa verificar que aquele endereço, ele tem acesso às coisas daquele endereço. E aí que entra a questão da assinatura. Então, além do endereço dele, a gente vai... Deixa eu só apagar aqui. Além do endereço dele, a gente vai pedir que ele mande uma assinatura junto, que é o que vai ser usado para verificar que ele tem acesso às informações daquele endereço. Então, vou abrir aqui de volta e vou copiar o código que a gente usou ali. Essa assinatura aqui. Por default, essa função vai ser assíncrona. Eu vou importar a verificação de mensagem. Agora, eu vou passar essa mensagem lá para o meu arquivo de constantes, que ela também vai ser utilizada lá no meu back-end, e vou chamar de message to be signed. E vou importar ela aqui. Vou passar ela aqui. E também vou usá-la lá, ela aqui no meu back-end. Então, a mensagem, message to be signed. A assinatura, ele vai estar mandando no body. Eu vou estar passando aqui. E o endereço ele vai estar mandando também. Pô, não vou usar o shorthand, vou deixar assim para ficar mais claro. Então, agora nosso endpoint já está um pouco mais interessante. Ele já está verificando essa mensagem e verificando se ele realmente assinou aquela mensagem. Então, eu vou fazer algumas verificações. Ele não pode mandar o body sem ter o endereço e sem ter uma assinatura, porque não faz sentido que a gente receba isso. Ele vai ter um erro e ele vai ter um post. Então, o meu retorno pode ter um erro, que ele pode ser uma string, ou ele pode ser nulo, caso seja um sucesso. Então, erro está ali e os meus posts estão vazios. E aqui, o meu erro é nulo. Então, só para mostrar aqui para vocês o que aconteceria se eu mandasse uma requisição sem o body ou sem assinatura. Ele vai reclamar não, né? Ele vai fazer a verificação do endereço e da assinatura. Então, ele já está retornando um erro aqui, falando que está faltando endereço ou assinatura. Se eu mandasse o endereço, vou mandar o meu endereço aqui. Eu acho que talvez a gente vai ter problema aí, porque tu tá tentando mandar um body No num get, get. mas aí a gente já vai fazer essa alteração também. Mas é uma boa antivisão que você teve, você está certo. Ele vai aqui. Por que continua dando erro? Justamente pelo que ele falou. A gente está tentando mandar um body e não get. Então, um get é um tipo de requisição que não envia o corpo junto. A gente precisa enviar um post. Então, temos que mudar isso aqui no nosso Insomnia. Signature and address. Vou apagar aqui. Vou salvar. Aqui a gente poderia também, por exemplo, dar um log, caso a gente quisesse, para ver as informações. O nosso servidor do front e do back está rodando aqui. Então, a gente vai ter, quando a gente chama aqui, a gente tem acesso aqui na nossa API. Então, como vocês podem ver, aqui no terminal, está com um zoom bem grande, na tela está um pouco travada. Está falando que o endereço é inválido.
Não, eu acho que ele não conseguiu ler ainda o body. Eu não me lembro como é que funciona no Next, mas tá chegando undefined ainda. Acho que ele. Olha ali, ó. As duas linhas defined ali em Ou é cima, em verdade, cima do eu post. tava olhando de cima aqui. Você tá certo mais uma vez. Sim, Eu me esqueci como que faz isso no page router do Next. aqui na Vamos ver. API, a gente tá mandando um post, a gente vai pegar toda a requisição aqui. O nosso handler, ele tem que ser exposto, não, porque ele tá atualmente como um get aqui, né? No route, a gente precisa expor ele como um post. O nosso handler, deixa eu confirmar, mas a gente precisa expor ele como um post no. Vou entrar na condição do Next API. Temos um handler para o get, mas a gente quer expor como um post. Então a gente tem que pôr o. Ah, aqui mesmo, isso aqui que está faltando. Então, na verdade, essa rota ela vai pegar todas as chamadas e dentro dessa chamada da rota a gente vai ter que definir para cada tipo. Então, se a nossa requisição é do método post, a gente vai fazer isso aqui. Se, por exemplo, nossa requisição for do tipo get, a gente vai fazer outra coisa. Então, a gente poderia pôr aqui que a rota não foi implementada ou botar um erro aqui de servidor. Não vamos retornar no nosso post aqui. Então, agora, ao fazer a leitura, a gente vai chegar aqui. Opa, segue indefinido. E o nosso método é do post. Segue indefinido. Por que ele está indefinido Ele aqui? ainda. Sabe por que talvez seja? Porque o Insomnia não deve estar mandando os headers como um application JSON, se pá. Pode ser, mas ele não deveria estar. Tá como Não, JSON não aqui. tá? É, aqui tá como JSON. Mas vê os headers. Tá indo como ali? Não, o header tá limpo, mas aqui quando Ele adiciona já o manda já JSON, na text, requisição? ele deveria Não, não, mandar. mas eu digo ali, ó, eu digo no lado direito ali, ó. No lado direito Ah, do aqui você tá Insomnia ali. falando? Aham. Application JSON. Ah, é, tá certo. Ah, é. Ah, Nossa. deixa eu pensar aqui. If method post. Vamos ver a requisição inteira, o que ele está recebendo aqui. Então, dentro da requisição, está recebendo o post, mas ele não está recebendo o body. Ou rec body. Vou dar um log no meu body aqui. Não, ele está recebendo, Ah, eu acho. ele não Eu tá tô, fazendo o parse. Caramba. Vai ter que parsear dá isso tudo. um rec.json, né? Caramba. Não, mas pô, Não, não, não. tá Não, stringified. Será que isso aqui tá stringified? Esse tá falando que ele tá não é, stringified, né? isso é, ele tá como string, entendeu? Acho que isso. Nossa. Caramba. É, você tá corretíssimo. Que estranho. Geralmente ele já vem. É mesmo, eu acho que ele já vinha já. Ele já vinha com um Eu tô JSON, mas sim. desacostumado a usar desse jeito no. Eu Page também. routes agora trocou, né? Uhum. Mas enfim, é isso mesmo. Estava vindo como uma string, então a gente está só transformando num JSON para poder desestruturar ele e pegar tanto o endereço quanto a assinatura. Então, aqui a gente está chamando e está passando essa verificação, está tudo certo. A gente está retornando isso aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o endereço
da mensagem. Se esse endereço não for assinado, se essa mensagem não for assinada por aquele endereço, a gente vai retornar que ela é válida. Mas ainda falta alguma coisa, né? Porque, o cara pode assinar e a assinatura dele pode ser válida e mesmo assim ele não ter acesso. Então agora, por fim, a gente vai fazer a leitura do balanço desse endereço. Então a gente sabe, a gente tem um endereço, a gente tem uma assinatura, a gente sabe que foi realmente aquele endereço que assinou aquela mensagem, então a gente vai checar o balanço dele. E a gente vai ler o balanço do mesmo jeito que a gente leu aqui no front. A gente vai ler com uma função parecida, mas sem ser um hook, né? A gente pode fazer um cliente. Então eu vou fazer, só para agilizar um pouco, que o tempo está se estendendo, eu vou fazer tudo direto aqui nessa mesma aplicação, nessa mesma rota, na mesma chamada, e aí no próximo encontro a gente vai ajustando isso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cliente público. Então, quando a gente usa o Vine, a gente tem dois tipos de cliente: o cliente público, que serve para leitura da blockchain, e o cliente wallet, que serve para escrita da blockchain. Então, aqui, como a gente só quer ler um balanço, a gente pode criar um cliente público. Então, a gente vai ter um public client. A gente vai criar, chamando a função do Vim chamada create public client. A gente pode escolher a chain desse client. Então, só para deixar claro, na próxima encontro a gente vai ter um cliente, ele vai ser um singleton que a gente vai ter lá no outro arquivo e ele vai ser reutilizado em todas as vezes que a gente precisar ler alguma coisa. Aqui eu vou ler do Hard Hat, Rainbow Kit. Eu vou exportar nossa local chain aqui. Tem uma ideia melhor do que a gente poderia puxar o Hard Hat direto aqui também. Então, enfim, vou usar aqui nosso local chain. E o método de transporte vai ser uma chamada HTTP mesmo. Então, temos o nosso cliente público. Vamos utilizar ele para ler o contrato. Então, nós vamos ler o balanço com o balance of, public client, read contract, muito parecido com o que a gente fez aqui no nosso hook. Então, a gente vai passar as mesmas informações. Então, a gente vai pegar essa ABI. No encontro que vem, a gente vai usar a ABI do nosso próprio contrato que a gente gerou para poder utilizar todas as funções da maneira certa. Vamos importar nosso endereço aqui e vamos ler o balanço. Então, vamos dar um console log aqui no balance e vamos fazer uma verificação também desse balance. Então, se o balanço for igual a 0, a gente vai retornar um erro. O usuário não tem balanço suficiente para ler, para retornar os posts. Então, quando a gente vai lá no nosso Insomnia, esse cara passa. Afinal, ele tem balanço. Mas aí eu vou entrar numa outra carteira aqui que não tem. Então, eu vou conectar. Opa, conectei na carteira errada. Esse cara tem um. Eu vou conectar esse cara aqui. O balanço dele é 0. Eu vou passar o endereço aqui no Insomnia. Vou assinar uma mensagem com essa conta. Vou pegar isso aqui e vou ler. Vou chamar o endpoint e fiz a verificação. Essa pessoa não tem balanço suficiente para acessar os posts do nosso fórum. Então, temos aí a primeira forma de autenticação na nossa aplicação. Toda vez que o usuário tentar chamar os posts, a gente vai fazer uma leitura do nosso contrato do token, ver o balanço dele. Caso ele não tenha o suficiente, ele não consegue acessar os posts. Então, está um pouco pendente de várias melhorias aqui, né? Conforme eu falei, esse cliente de leitura aqui, a gente vai ter um cliente só, que ele vai ser reutilizado em todas as leituras, o public client. A gente poderia ter um middleware em todos os nossos endpoints que fazem essa leitura. Também a gente pode ter o próprio JWT que a gente conversou para reutilizar a lógica do balanço. Para fechar aqui, galera, só vou botar no front-end aqui. Então, imagina que esse cara assinou essa mensagem e a gente vai fazer
return posts, vamos fazer um fetch, API posts, fazer um post, payload ou é body, endereço e assinatura. Body. Eita, Eu acho que o Mano, jeito do body novo agora, a gente tem que passar também já ah, no faz tempo formato que dá um JSON, né? no Claro, tem que passar. Aliás, JSON.stringify, é, né? fetch API, tem que dar um stringify. Faz muito tempo que eu não uso fetch direto assim. Deixa eu só pegar aqui o using the fetch API. Agora tem que passar como sim, tem que dar um stringify no bar inteiro. Então, aqui os nossos posts. Então, nosso usuário ele vai vir aqui, ele vai assinar e vai dar um erro porque ele não tem acesso. Nossa API foi chamada, request mandamos nosso endereço e nossa assinatura, não tem acesso aos posts, não tem balanço. E aí, se a gente for na nossa carteira que tem o balanço, pagar, vamos assinar a mensagem, fazer a chamada e temos acesso aos posts. Então, temos a primeira versão aí da nossa autenticação. Temos o início do endpoint que a gente vai utilizar. E o que a gente vai fazer no próximo encontro é basicamente iterar e melhorar esse endpoint aí. Fazer melhorias, também testar um novo approach para o endpoint, né? Conforme a gente conversou. Mas a primeira versão está aí já. Apenas usuários que possuem o nosso token são capazes de acessarem nosso endpoint com os posts do fórum. Show de bola. Em algum momento a gente vai fazer o desconto, por exemplo, se ele tá com 1 de balance, a gente vai tirar. Sim, nós temos uma função, deixa eu abrir o nosso contrato aqui. Na primeira versão, o nosso token ele tem um invite. Aí, mas nós estávamos conversando no encontro passado a possibilidade que atualmente o invite ele não desconta o seu balanço, né? Ele apenas aumenta aqui o invite count e você pode convidar até 3 pessoas. Nós discutimos a ideia também de fazer isso aqui. Em vez de ter um invite count, você vai queimar o seu convite, né? Seu balanço. Então, toda vez que você convidar alguém, você vai perder um convite seu. E aí você vai ter um limite máximo de pessoas que você consegue convidar, porque você não vai gastar todo o seu balance. Poderíamos também ter um approach que você tem vários convites e toda vez que você assina um canal diferente na comunidade, você gasta um token. Então você está enviando o seu token para o criador do canal. Então a ideia é ir adicionando novas funcionalidades no decorrer do grupo. Não, beleza. Bom, galera, então acho que para hoje é isso. Foram 2 horas aí de bastante tempo. Agradeço todo mundo que ficou até o final, que participou, pessoal que está online aí. A gente, então, passou só revendo o que passamos hoje, né? Fizemos a criação aí do nosso projeto utilizando o Next, tanto no front quanto no back-end. Fizemos a instalação e o uso dos principais pacotes Web3, né? O Rainbow Kit, o Agami e o Vine. Temos a questão da gerência do estado da carteira e da conexão pelo Rainbow Kit, né? Já abstrai muito essa parte para nós. E no próximo encontro a gente vai dar uma continuidade, por exemplo, o usuário, se a carteira dele não estiver conectado, né, ele não vai estar vendo essa tela, ele vai estar vendo uma tela de login ou de conexão à carteira e não esse início. Fizemos também a leitura de contrato, tanto no front-end quanto no back-end, né? Temos aqui a questão do balanço no front e depois fizemos a leitura no nosso back-end toda vez que o endpoint é chamado. Depois, no front e no back, fizemos a questão da conta assinar uma mensagem. Então, essa carteira ela pode assinar uma mensagem. Fizemos a verificação na mensagem se ela é realmente assinada por aquele endereço. Caso ela seja, a gente é capaz de verificar que sim ou não, para dar prosseguir no fluxo, tanto no front quanto no back.
nesse caso faz sentido no back-end para a gente verificar se aquele endereço realmente está certo. E depois a gente faz a leitura do balanço para autenticar o nosso endpoint de posts. Então, foi uma versão, ainda a primeira versão está um pouco crua, a ideia era realmente trazer esse fluxo de ponta a ponta, e agora no próximo encontro é adicionar aí melhorias e novas maneiras de fazer tudo isso aqui. Também vamos tentar no próximo encontro já dar uma estilizada na nossa explicação para ficar bonitinho. Fechou, galera? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram falar ou perguntar antes? Valeu. Depois só manda os Falou. links pra gente aí, por favor. Como? Mandar os links depois, né, das bibliotecas que Sim. foram usadas. Vou mandar sim, Vou mandar agora. Beleza. Valeu e obrigado aí pela disponibilidade. Eu que agradeço a presença. Então é Valeu, isso. até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos terça que vem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só mandar lá no canal da comunidade que a gente vai respondendo.